Boa noite. Boa noite. INEP divulga as notas do Enem 2019. Somente 53 participantes alcançaram a nota máxima do exame. Presidente Jair Bolsonaro demite Roberto Alvim depois que o secretário de Cultura fez um discurso semelhante ao do nazista Joseph Goebbels. Em Minas, a cervejaria Baker consegue o direito de engarrafar bebidas que não estão contaminadas. E foi enterrada mais uma vítima de intoxicação que pode ter sido provocada pela cerveja. No Rio, o governador Wilson Witzel afasta o diretor de saneamento da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. E a água continua chegando nas casas com cor de terra e cheiro ruim. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 foram liberadas hoje. Essa edição do Enem teve o maior número de participantes dos últimos 10 anos. Uma redação, 4 áreas do conhecimento distribuídas em testes de múltipla escolha, 2 domingos de prova, concentração e olhos atentos às questões. O Enem tem ganhado cada vez mais importância. É a porta de entrada para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, que concede crédito para custear universidades privadas, do ProUni, que concede bolsas para faculdades particulares, e também do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, utilizado por instituições públicas de ensino superior. Os números da última edição do Enem traduzem bem o que isso significa. Foram mais de 5 milhões de inscritos, quase 4 milhões compareceram, uma taxa de quase 80%, a maior da história, e com um custo menor comparada do ano passado. No Enem 2018 foram executados 589 milhões de reais e empenhados para a execução do Enem 2019, 537 milhões. Então, nós fizemos o melhor Enem da história com menos recursos. E o custo por prova, por participante, também diminuiu, de 106 para 105 reais. E entre milhões de candidatos, só 53 conseguiram a nota máxima na redação. Outros 140 mil tiraram 0. A maioria por ter entregado a redação em branco ou ter fugido ao tema. Em meio às polêmicas sobre a possível extinção da Ancine, a proposta foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Segundo o ministro da Educação, não houve viés ideológico. O que nós nitidamente falamos é que não há viés ideológico na colocação da questão. Você poderia responder à última redação com uma abordagem técnica, científica, com uma abordagem de esquerda, com uma abordagem mais de direita, mais liberal, de mercado. A nota da redação não indica se foi melhor ou pior o Enem. Nas provas objetivas, as médias caíram em todas as notas na comparação com 2018. Em linguagens, códigos e suas tecnologias, a nota média foi de 520,9 pontos. Em matemática e suas tecnologias, 523,1. Em ciências humanas e suas tecnologias, 508 pontos. E em ciências da natureza e suas tecnologias, 477,8. Os candidatos podem conferir o desempenho na página do participante e também pelo aplicativo do Enem. Neste ano, o Enem terá uma novidade, a aplicação digital, só pelo computador. Não serão usados tablets nem celulares. A modalidade será opcional para 50 mil participantes de 15 cidades. A migração para o Enem digital será progressiva até 2026, quando a versão em papel não será mais distribuída. Então, a digitalização das escolas que não havia no Brasil já está assinada, foi coisa feita no ano passado. Já vai ter esse ano 30 milhões de crianças conectadas à internet banda larga no Brasil inteiro, nas escolas públicas. Os jovens que fizerem o Enem em 2026, eles vão estar mais do que preparados e vai ser uma competição, é uma competição, nós estamos selecionando os melhores. Vão estar preparados para fazer em condições iguais. Então, é uma revolução que estamos fazendo, digital, que deveria ter sido feita no passado, mas tantas coisas deveriam ter sido feitas no passado. Um tratamento inovador no Rio de Janeiro reduz a dor e o tempo de recuperação de pacientes queimados. Médicos de um dos principais hospitais públicos da cidade estão usando a pele da tilápia para tratar os ferimentos.
Bruno, que trabalha em uma pastelaria, sofreu queimaduras de 2º grau nos braços e no corpo depois que uma panela de pressão explodiu. No Hospital Souza Aguiar, um dos mais importantes da rede pública do Rio, ele recebeu um tratamento inovador. Os médicos aplicaram sobre os ferimentos a pele da tilápia, que permitiu uma recuperação mais rápida e sem dores. Sem incômodo, não incomoda a pele no corpo. Até eu me surpreendi, uma semana, praticamente quase tudo cicatrizado. A técnica, ainda em fase de experiência, foi desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e começou a ser implantada no Centro de Tratamento de Queimados da unidade em 2019. A estimativa é que a pele da tilápia reduz em 50% a dor do paciente e em 40% o tempo de cicatrização. Por ter 2 vezes mais colágeno, a pele do peixe também evita a perda de líquidos e reduz os riscos de infecção. Os resultados impressionaram os médicos do Souza Aguiar. Os tratamentos convencionais, geralmente, eles envolvem curativo diário, onde o paciente sente bastante dor, a gente precisa sedar, fazer uma espécie de anestesia para o paciente poder suportar o curativo. Então, quanto menos curativo, menos sofrimento para o paciente, mais tranquila a recuperação. E como a cicatrização tem se mostrado rápida, a gente acredita também que a cicatriz final, né, vai ficar melhor. A pele da tilápia é enviada por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Ela chega assim, desidratada. Depois de um tratamento de hidratação, as lâminas se tornam mais flexíveis e podem ser colocadas diretamente sobre os ferimentos. A técnica dispensa o uso de pomadas e insumos, o que reduz o custo do tratamento. Por enquanto, a pele da tilápia só pode ser usada em queimaduras que sejam no máximo de 2º grau e em até 30% do corpo. À espera da licença da Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde chegou a anunciar no ano passado que assim que o uso da pele de tilápia for regularizado, será adotado em todo o Sistema Único de Saúde. No Rio de Janeiro, até agora, 3 pacientes receberam o tratamento. O primeiro deles foi Joyce, que sofreu queimaduras de água fervente em um braço e no corpo, e em apenas 10 dias estava recuperada. Se não tivesse, no caso, com a pele da tilápia, acredito que não estaria assim ainda. Estaria igual tal onde não usou, no caso da mama, né? Que não usei, então não está tão, como é que se fala, tão cicatrizado como está o braço e a barriga onde foi usada a pele da tilápia. Em São Paulo, uma mãe viveu momentos de desespero. O filho dela, de pouco mais de 1 mês de vida, engasgou com o leite e foi salvo por policiais militares. O momento foi registrado por policiais militares. As imagens mostram a família aflita, enquanto policiais tentam reanimar o bebê. Calma, senhora, calma. O recém-nascido de 1 mês e 4 dias estava com a mãe em casa, no Parque Cruzeiro do Sul, na zona leste de São Paulo, e se engasgou após a amamentação. A mãe se preparava para trocar o bebê quando percebeu que ele não respirava. Ela e o pai tentaram reanimá-lo ali mesmo, mas não conseguiram. E desesperados, resolveram correr até este posto policial, que fica a 700 metros da casa da família. Primeiramente a minha pessoa, né? Eu recebi a criança ao colo, coloquei ela na posição que eu pudesse fazer a manobra para poder trazer a criança de volta para a sua respiração normal. A soldado Renata também participou do salvamento. É ela quem aparece no vídeo fazendo um procedimento para sugar o leite do nariz do bebê. Tomei a iniciativa de fazer a sucção, né, no nariz do bebê, para que saísse ali o leite que estivesse impedindo, né, a passagem de ar. Eu suguei uma vez, ele retornou mais ou menos, suguei a segunda vez, onde ele chorou bem, né, que foi onde a gente teve a certeza que estava tudo bem com ele. Com o procedimento, depois de alguns minutos de muita angústia, o bebê desengasgou e voltou a respirar. Após o susto, Lucas foi levado ao hospital, passou por exames e já foi liberado para voltar para casa. É muito gratificante para nós e é uma sensação de dever cumprido. Saber que a gente pôde ajudar a vidinha do Lucas é muito emocionante. A China fechou 2019 com um crescimento de 6,1% em seu produto interno bruto. Em 2018, o PIB chinês cresceu 6,6%. A queda reflete uma desaceleração da economia decorrente da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos ao longo do ano.
Essa é a menor taxa de crescimento desde 1990. Vamos saber agora com a nossa analista de economia, Salete Lemos, como é que é esse menos crescimento, né, na China? Se impacta na vida de todos nós, né, brasileiros, Salete? Impacta? Tem algum impacto aqui para nós? Com certeza, impacta sim. Boa noite, Joyce. Boa noite, Boris. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. O impacto que esse baixo crescimento da China nos oferece, na verdade, diz respeito a todo mundo. Primeiro, porque a China é o nosso maior comprador, né? Quanto menos a China cresce, menos produtos nós vendemos para os chineses, certo? Muito bem. Vamos lá. Outra observação importante diz respeito ao tamanho da economia da China. Segunda maior economia do mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a China acaba meio como um sinalizador do crescimento da economia mundial. Quanto menor o crescimento na China, menor, portanto, o crescimento das economias no resto do mundo e, portanto, do Brasil, né? Afinal de contas, nós vivemos num mundo globalizado. Isso quer dizer que, para nós, brasileiros, isso pode significar uma menor geração de emprego, menor recuperação de renda, de salário. Terceiro ponto importante nessa análise de China diz respeito aos Estados Unidos. Vamos lá. Como a China, junto com os Estados Unidos, são as maiores economias do mundo e como elas agora aparecem como amigas, nós tivemos um acordo comercial Brasil e Estados Unidos. Com esse acordo, nós podemos perder a preferência dos compradores chineses. Os chineses agora vão voltar a comprar produtos americanos em vez de produtos brasileiros. É aquela lei da oferta e da procura. Você conhece? Vamos lá? Então é o seguinte, eu tenho 100 canetas desse lado e deste lado eu tenho 500 compradores de caneta. O que vai acontecer com o preço? O preço sobe, claro. Tem mais gente querendo comprar caneta do que caneta nas lojas para serem vendidas. Agora, se eu tenho 100 compradores deste lado e tenho 500 canetas deste lado, o que acontece com o preço? O preço cai, está entendendo tudo. Ó, meu câmera aqui está ligadíssimo. Então, essa é uma regra básica, gente, na economia do mundo todo. Para você, consumidor, a boa notícia é que nós devemos sofrer uma menor pressão no aumento de preços, coisa que aconteceu agora, recentemente com a carne. Lembra? Os frigoríficos brasileiros preferiram vender carne para a China, que paga mais, do que carne aqui no mercado interno brasileiro. Lei de oferta e da procura, que, aliás, Joyce, talvez você não saiba, mas a lei da oferta e da procura vale também para procurar namorado, arrumar casamento. É ou não é, Boris? Lei da oferta e da procura. Se você Teve até um presidente que quis revogar essa lei. Não dá para revogar. Quanto maior a oferta, maior a sua opção de escolher um bom marido. Simples assim. Lei da oferta e da procura é uma regrinha básica, gente, que vale para toda a economia mundial. Ficou aí a dica e a aulinha de Salete Lemos para todos nós. Valeu, Salete. Obrigada. Obrigada a você. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje após fazer um discurso semelhante ao do nazista Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler. O pronunciamento foi alvo de repúdio no meio político, social e judiciário. O discurso do então secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi publicado ontem numa rede social da pasta e fazia parte do lançamento de um concurso de projetos culturais. No pronunciamento, Alvim faz referência a uma arte heróica, nacional e imperativa. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. O
pronunciamento tem a contextualização e palavras idênticas a um discurso feito em maio de 1933 por Joseph Goebbels, ministro da propaganda e braço direito de Adolf Hitler. Na época, ele disse, abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada, fecha aspas. Goebbels teve participação importante no nazismo, que foi um dos motivos da Segunda Guerra Mundial e, entre outros crimes, matou cerca de 6 milhões de judeus, negros, ciganos e homossexuais. O papel dele era promover a ideologia nazista. Goebbels ficou conhecido por usar técnicas de manipulação de massas. Além das palavras semelhantes ao período nazista, Roberto Alvim também usou como trilha sonora uma composição do alemão Richard Wagner. A música faz parte de uma obra nacionalista e antissemita usada pelo regime nazista como exemplo de superioridade. A repercussão foi imediata e contundente. Começou com a classe artística e se espalhou pelo mundo político e jurídico. Além disso, num raro momento, uniu opositores e apoiadores do governo num mesmo discurso. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil considerou inaceitável o uso de discurso nazista e disse que é um sinal assustador de uma visão de cultura que deve ser combatida e contida. Ainda acrescentou que o Brasil, que enviou soldados para combater o nazismo, não merece isso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é judeu, reagiu. Pelas redes sociais, caracterizou o discurso como assintoso, descabido e infeliz. Disse que é inadmissível termos representantes com esse tipo de pensamento e que ainda usam o cargo para mostrar simpatia pela ideologia nazista. Alcolumbre também pediu a demissão de Alvim, mesmo caminho que seguiu o presidente da Câmara. Segundo Rodrigo Maia, o ex-secretário de Cultura passou de todos os limites. No Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, repudiou com veemência a declaração e considerou uma agressão ao povo brasileiro e, em especial, à comunidade judaica. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a única ideologia política admissível no Brasil é a democracia participativa, que tem como princípio a liberdade de expressão. Mas ideias nazifascistas são totalitárias e destroem a democracia. A embaixada alemã no Brasil se posicionou pelas redes sociais e disse que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história do país, trazendo sofrimento infinito à humanidade. Ainda ressaltou que a Alemanha mantém a responsabilidade e se opõe a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nazismo. Alvim tentou se justificar, dizendo que era uma coincidência retórica e que a esquerda estava fazendo uma associação remota. Mas não adiantou. No começo da tarde, o vídeo foi retirado do ar e o Palácio do Planalto anunciou a demissão dele. Na nota em que fez o comunicado, o presidente Jair Bolsonaro explicou que a permanência de Alvim se tornou insustentável por causa do pronunciamento infeliz. O presidente ainda ressaltou que repudia qualquer ideologia totalitária e genocida e manifestou total e irrestrito apoio à comunidade judaica. A exoneração de Alvim foi publicada logo em seguida numa edição extra do Diário Oficial e ele voltou a se pronunciar, alegando que não sabia a origem da frase e que as ideias foram trazidas por assessores. O ex-secretário ainda acrescentou que, por ter posicionamento cristão, jamais teria qualquer relação com assassinos e disse, abre aspas, peço perdão à comunidade judaica pela qual tenho profundo respeito. Do fundo do coração, perdão pelo meu erro involuntário, fecha aspas. O discurso foi gravíssimo e o presidente Bolsonaro não perdeu tempo, fez muito bem, deu um pé na bunda desse estranho personagem. Alvim pediu desculpas, mas trata-se de um fato imperdoável. Ele usou trechos inteiros, alguns ipsis literis, do pensamento de Joseph Goebbels, uma das figuras mais sinistras do hitlerismo, cujo único ponto positivo na vida foi meter uma bala na própria cabeça. E Alvim ainda usou uma trilha sonora de Wagner, música de Wagner, compositor predileto de Hitler, que se esmerou em difundir o antissemitismo. Essa fala não se explica nem se justifica.
se abate sobre milhares de cadáveres da Segunda Guerra Mundial. Se abate também sobre os cadáveres dos pracinhas brasileiros mortos na Europa combatendo o nazismo. Roberto Alvim, vá pro inferno. Nazismo nunca mais. E voltamos a falar sobre a demissão do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim. Veja como o caso repercutiu na imprensa internacional. O jornal americano The New York Times publicou reportagem com o título "Autoridade máxima da cultura no Brasil é demitida por discurso que evoca propaganda nazista". A reportagem também cita a ópera ao fundo do vídeo, que era considerada a favorita de Adolf Hitler. O britânico The Guardian deu destaque para a saída de Alvim e disse que o secretário foi retirado do cargo após parafrasear o nazista Goebbels. Já a agência de notícias Bloomberg acusou Alvim de parafrasear um líder nazista e lembrou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é judeu e ressaltou que vários políticos brasileiros pediram a demissão de Roberto Alvim. Após a demissão de Roberto Alvim, o presidente Jair Bolsonaro teria convidado a atriz Regina Duarte para assumir a Secretaria de Cultura do governo federal. Seria um ótimo nome. O ex-ministro do Planejamento, Esteves Colnago, atual assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, se tornou réu na ação que apura fraudes nos principais fundos de pensão de empresas estatais e privadas. Além dele, outras 28 pessoas vão responder por gestão temerária. As investigações, que fazem parte da Operação Greenfield, apontam que o esquema gerou um prejuízo de 5,5 milhões de reais aos fundos de pensão Petros, Funcef, Previ e Valia. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o assessor Esteves Colnago está à disposição da Justiça. O governador do Rio de Janeiro determinou o afastamento do diretor do SEDAI e 3 funcionários foram ouvidos, prestaram depoimento hoje. Pedro Ortolano, atual chefe da estação de tratamento do Guandu, o ex-chefe Júlio César Antunes, exonerado na última terça-feira, e um diretor da Companhia Estadual de Águas e Esgotos chegaram à delegacia por volta das 10 horas da manhã para prestar esclarecimentos. Os investigadores também estiveram hoje na estação de tratamento. Amostras da água foram coletadas para análise. A polícia quer saber como é feito o processo de purificação da água, se os funcionários da SEDAI alertaram a direção sobre um possível problema, como são feitos os testes de qualidade e quais produtos são usados. Se houve crime ou não, e se o crime foi por ação ou omissão penalmente relevante. A primeira parte do equipamento necessário para a aplicação de carvão ativado para tratar a água chegou hoje à estação do Guandu. Vindas de São Paulo, as outras 2 partes do maquinário devem chegar ao Rio até domingo. De acordo com a SEDAI, o tratamento começa na semana que vem. A medida foi anunciada na última terça-feira após o presidente da companhia se desculpar com a população que desde o início do mês recebe água com cor, cheiro e sabor estranhos. As alterações são decorrentes da presença da geosmina, uma substância produzida por algas em mananciais. De acordo com a SEDAI, não é prejudicial à saúde. O governador do Rio, que estava de férias e antecipou o retorno, determinou o afastamento do diretor de saneamento da companhia, Marcos Chimelli. Em reunião no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, Wilson Witzel discutiu a possibilidade de desconto na conta de água para a população. Na entrevista do presidente da SEDAI anteontem, após dizer que a água era potável, que não havia problema, ele foi concitado pelos coleguinhas da imprensa a beber um copo daquela água. Ele, que não é nem bobo e muito menos suicida, negou-se a beber. Deus proteja a população do Rio de Janeiro. Uma rocha atingiu um ônibus hoje de manhã em uma rodovia na Grande BH e deixou passageiros feridos. A frente do ônibus ficou bem danificada. A imagem do celular mostra o tamanho do bloco que deslizou do barranco e atingiu o veículo.
5 feridos foram socorridos, nenhum em estado grave. O acidente foi na rodovia MG 030 em Nova Lima, na Grande BH. As chuvas dos últimos dias contribuíram para o deslizamento da encosta. A cervejaria Baker conseguiu na justiça o direito de engarrafar bebidas que não estão contaminadas. A comercialização de qualquer produto da fábrica continua proibida. Em Belo Horizonte, foi enterrada mais uma vítima de intoxicação que pode ter sido provocada pela cerveja contaminada. No velório de Milton Pires, de 89 anos, familiares contaram que ele tomou a cerveja Belo Horizontina no dia 4 de janeiro. O idoso foi internado uma semana depois e morreu ontem na capital mineira. Chegou no hospital, eles detectaram que o rim dele tinha parado. O processo evoluiu, ele teve uma insuficiência respiratória, precisou ser entubado. Na meia-noite, de quarta para quinta-feira, ele teve uma parada cardíaca, tentaram reanimar e ele não voltou. Até agora, 4 pessoas morreram com suspeita de intoxicação por dietileno glicol, mas apenas um caso teve a confirmação por exame. 15 pacientes que apresentaram os mesmos sintomas estão internados em estado grave. O número de casos pode aumentar, porque nós aumentamos a sensibilidade na nossa investigação, para tentar também pegar casos mais leves e assim fazer um tratamento mais adequado. Normalmente, os primeiros sintomas aparecem até 72 horas após o consumo da cerveja contaminada. Náusea, vômito, desconforto abdominal e dificuldade para urinar. Muitas vezes elas podem apresentar também um quadro neurológico, que é uma turvação visual, às vezes já com uma cegueira, uma paralisia facial e uma paralisia descendente. Ela começa a perder os movimentos da cabeça para baixo. Segundo o Ministério da Agricultura, pelo menos 21 lotes de 8 rótulos de cervejas produzidas pela Baker estão contaminados com mono ou dietileno glicol. A cervejaria admite que usa apenas monoetileno no processo de resfriamento dos tanques. Mas o que a investigação quer saber é como as substâncias tóxicas entraram em contato com a água usada na produção das cervejas. Hoje, a empresa que fornece os produtos químicos para a Baker foi interditada pela Vigilância Sanitária. Começo do ano e as chuvas de verão podem se tornar um grande inconveniente ao motorista. Os alagamentos e as enchentes representam um perigo. Então, é bom saber como se livrar desse problema para não perder o veículo. Algumas orientações podem salvar o seu bem. Confira na reportagem de Estela Freitas. As fortes chuvas de verão costumam surpreender os motoristas. E aí fica aquela dúvida: será que dá para passar com um carro numa área alagada? A resposta é: nem sempre. A água não atingiu a metade do pneu, tá abaixo da metade do pneu, então ainda há uma certa segurança e você pode tentar escapar dessa área acompanhando os demais veículos. Mas se a opção for encarar o desafio, é preciso saber o que fazer para não ficar no meio do caminho. Vá numa primeira marcha acelerando para que a rotação seja alta, para que os gases saiam num volume suficiente pelo escapamento para que não entre a água. Se caso esse motor apagar, morrer, não tente dar a partida. Desliga o carro, saia do carro e vá para um lugar seguro. Essa é a regra. Em muitos casos, o nível da água sobe rápido demais. Não feche os vidros. Com os vidros baixados, você consegue colocar o tronco para fora do veículo e, se necessário for, você sobe no teto do veículo. Mas e quando o veículo está estacionado? Foi o que aconteceu com a Carolina. A surpresa veio quando ela deixava o restaurante. Meu marido foi tentar buscar o carro porque estava chovendo na hora. E aí ele voltou para o restaurante falando que não conseguia buscar o carro porque a rua que estava o carro estava alagada. Por sorte, não houve danos mecânicos, mas o carpete e os bancos ficaram encharcados. E o custo? R$500 na higienização. É um custo que a gente agora no começo do mês não estava prevendo, né? Para saber se o volume d'água prejudicou o veículo, é importante verificar se a vareta de óleo está naquela cor convencional, ou seja, um marrom escuro, porque se tiver esbranquiçada é porque entrou água. Além disso, tem que ver se o filtro de ar foi atingido, ou seja, se ele está molhado. Se tiver, tem que trazer o carro para a oficina. Esse aqui, por exemplo, passou por uma enchente, ele teve a caixa de direção elétrica danificada. A água invadiu o circuito e isso fez com que a direção endurecesse. Aí teve o estrago, essas peças aqui não servem mais, foi preciso trocar e o prejuízo ficou em R$20 mil. Se o carro parar,
a primeira coisa a fazer é pensar na segurança. O bem maior que você tem é a sua vida, tá? O veículo está envolvido, não tem problema, isso depois você conquista outros bens, mas pense em primeiro lugar na sua vida. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. O sábado será com pancadas de chuva em boa parte do país, incluindo a região norte, centro-oeste e sudeste. Previsão de chuva e trovoadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O temporal que atingiu a capital paulista chega no Espírito Santo e deve durar o dia todo. A temperatura mínima será de 23 graus. Na região norte, a situação é a mesma. Nuvens carregadas com possibilidades de chuva a qualquer hora. No sul, o dia fica parcialmente nublado em praticamente toda a região e só deve chover no litoral norte e no norte do Paraná. No interior nordestino não há previsão de chuva e as pancadas estão previstas para o norte do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Em Salvador, a máxima será de 32 graus e no Rio de Janeiro não passa dos 24 graus. De vez em quando é bom a gente trocar os móveis eletrodomésticos e eletrônicos. Mas o que fazer com aqueles produtos velhos e que ficam muitas vezes encostados em casa? Muita coisa acaba indo para o lixo. Só que em São Paulo, Boris, existe uma forma mais correta e eficiente de descarte e que ajuda o meio ambiente. Este é um dos lugares onde o paulistano pode fazer o descarte de resíduos sólidos. O material que chega fica por aqui até ser encaminhado para a reciclagem. O Ecoponto ele é um ponto de entrega voluntária de móveis, material reciclado, entulho. Então tudo que a população, ela tem as compras, quer fazer o descarte correto, os 104 ecopontos da prefeitura fica aberto para receber esse tipo de material. O João é mestre de obras, trabalha aqui na região, mora por aqui mesmo e sempre que tem que descartar alguma coisa, ele vem aqui no Ecoponto. Isso aqui facilita a sua vida, né? É bastante, graças a Deus. Sempre precisar, estou na região, corro aqui, jogo aqui, facilita muito bastante. Como a gente tem um Ecoponto aqui pertinho, a gente aproveita e vem trazendo aqui, né? Melhor coisa do mundo, porque todo mundo fazia isso assim, a cidade estava mais limpa, né? Nem sempre é assim. A Juliana conta que muita gente precisa aprender a dar o destino adequado para esse tipo de resíduo. Se você andar próximo daqui, tem muito material jogado fora, desde porta, móveis, entulho, e sendo que nós temos ecoponto aqui bem próximo, né? A prefeitura recebe o material nos ecopontos e existe um esforço das ONGs, principalmente, para recolher recicláveis em casas e empresas. Manuela usa um aplicativo para se ver livre de tudo que iria para o lixo. A gente já fazia a separação do lixo e não tinha como fazer a entrega. Então nós conhecemos o seu Raimundo através do aplicativo e aí ele vem agora toda semana aqui fazer a retirada do material para a gente. O parceiro dela é o Raimundo, que foi selecionado pelo aplicativo. Ele leva o material do dia a dia do escritório da advogada. Quando chega na garagem do prédio, recolhe os móveis que ela vai trocar. Como a retirada não é favor algum, o Raimundo recebe para fazer esse serviço. Fica mais fácil, a gente não fica se matando tanto, fica rodando por aí sem destino, né? Fica muito mais fácil. A gente já sabe um determinado local para retirar o material com mais facilidade. Muitas vezes eles coletam material, muitos vivem disso e a gente não enxerga. Então o aplicativo meio que vem ajudar isso, conectar o gerador de resíduo com o catador e a destinação correta dos resíduos. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos são uma parceria do Facebook com a Rede TV. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.